Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 355 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 3 e 4 do livro de Levítico. Os capítulos iniciais deste livro, conforme já dissemos ontem, contêm as instruções para os adoradores israelitas se aproximarem de Deus. O capítulo 1 fala dos holocaustos, que é um tipo de oferta em que simbolicamente toda pessoa se consagra ao Senhor, porque o animal é completamente queimado no altar do holocausto. E a oferta narrada no capítulo 2 é a oferta de manjares, em que o produto da terra, o resultado do trabalho da pessoa, é oferecido a Deus na forma de bolos feitos de cereais. Já no capítulo 3 que lemos hoje, nós temos as ofertas pacíficas. São o único tipo de oferta em que a pessoa tem o direito de comer da carne do animal que está sendo sacrificado. E isso, além do nome do sacrifício em si, que é um sacrifício pacífico, que tem dentro de si a ideia do shalom, a paz que Deus mantém com o seu povo e com todas as coisas, nos faz entender então que este sacrifício celebra a comunhão e o bem-estar e a amizade de Deus com o homem. De tal forma que a pessoa, quando deseja agradecer algo a Deus, vai oferecer um sacrifício pacífico. Tendo em vista que é essa a ênfase da oferta, o animal pode ser macho ou fêmea. No entanto, ainda assim precisa ser sem defeito, para evitar que qualquer um que tivesse um animal defeituoso acabasse inventando a moda de oferecê-lo em sacrifício pacífico. A parte mais preciosa da carcaça do animal, a sua gordura e os seus 2 rins, entendidos na cultura hebraica como o centro das emoções, essa parte da carcaça do animal era queimada como oferta ao Senhor. No entanto, porções da carne poderiam ser comidas pelos ofertantes, que então celebrariam a sua paz com Deus, mas também a sua paz entre si. E essa então é a ideia. Mais uma vez, há imposição de mãos sobre a cabeça do animal, há um trato todo especial ao seu sangue que é colocado sobre os chifres do altar para dar a prova de um inocente que morre no lugar de um culpado, mas a ênfase desse sacrifício é, em primeiro lugar, a celebração da paz. No entanto, o sangue não pode ser comido, porque ele é a prova da morte do inocente, e ele é usado para uma cerimônia de purificação. Então o sangue não é comido, o sangue precisa ser drenado, e a gordura, representando a riqueza, o mais precioso do animal, é consagrado a Deus. Por isso as duas partes não são comidas. No capítulo 4 nós temos os sacrifícios pelos pecados em geral. Chamamos esse sacrifício de oferta pelo pecado. Mas há aqui, pelo menos no capítulo 4, 4 categorias diferentes de sacrifícios sendo oferecidos. O primeiro é a oferta pelo pecado do sacerdote. O sacerdote era aquele que ministrava em nome do povo diante de Deus. Então, ele representava o povo diante de Deus. Por isso, um pecado de um sacerdote era algo muito sério. E esse pecado, então, tinha que ser reparado mediante a morte de um animal muito caro, um novilho sem defeito, como diz o verso 3. Esse animal devia ser morto e o tratamento para esse animal seria muito específico. Tendo em vista que o sacerdote entrava no tabernáculo, então o sangue que mostrava que o sacerdote agora ofertava um animal para o perdão do seu pecado precisava ser levado lá dentro do tabernáculo e aspergido 7 vezes diante do véu do santuário, aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos. E isso por quê? Para que o sacerdote pudesse entrar novamente naquele lugar. E então o resto do sangue também era trazido para fora e colocado ali no altar do holocausto e tudo mais. Várias partes da carcaça do animal eram queimadas no altar do holocausto, representando assim também um pouco do seu conteúdo mais precioso. E novamente a gordura, os rins e outras partes mais específicas. Mas a grande maioria da carcaça do animal era levada para fora do acampamento, fora do arraial, e colocada lá, num lugar onde eram jogadas as impurezas. E por quê? Porque nesse sacrifício, além da ideia da morte de um inocente no lugar do culpado, estava presente a ideia da remoção dos pecados, do afastamento dos pecados da presença de Deus e levados esses pecados para longe do pecador. Então a ideia era que um animal, correspondendo a
importância e a responsabilidade de quem pecava. Então aqui no caso era um novilho, não é? Então esse animal carregaria sobre si os pecados. Uma pequena parte dele, representando a consagração do melhor desse animal para Deus, era queimada ali, mas a maior parte era levada para fora, porque mediante a imposição de mãos, o pecado simbolicamente deixava o sacerdote, passava para o novilho e era levado para longe, para fora do acampamento. O tratamento especial do sangue mostrava que as provas de que o sacerdote tinha sido purificado mediante a morte de um substituto inocente precisavam ser apresentadas por todos os lugares em que ele frequentava. E isso então indica o tratamento especial do sangue, levado lá para dentro da tenda da congregação. A mesma coisa acontecia quando toda a congregação dos filhos de Israel pecava. Então, a partir do verso 13, nós vemos que o procedimento é bastante semelhante. A coletividade tem que trazer um novilho. Só que a diferença é que, nesse caso, os anciãos da congregação, os líderes que representavam o povo, é que colocariam as mãos sobre o animal que seria sacrificado. E então o sangue também seria aspergido lá dentro do véu, porque todos os habitantes de Israel que circundavam o tabernáculo ali, não é? Onde estava o Senhor habitando no meio deles, haviam pecado, então era necessário que todas as partes do tabernáculo recebessem provas de que o povo de Israel havia sido purificado, e também, mais uma vez, o restante da carcaça do animal, excetuando-se as partes mais nobres que foram queimadas ali dentro, seria queimado do lado de fora do arraial. Já quando quem peca é um príncipe, quando você lê a partir do verso 22, o animal sacrificado já é menor, é um bode sem defeito. E isso então nos mostra algo que a gente às vezes ouve muito mal explicado, que não existe pecadinho e pecadão. Será verdade? Bom, é verdade que qualquer pecado, por menor que seja, fere a santidade infinita de Deus e é digno de morte e de condenação eterna. É verdade. Todos os pecados, por menores que sejam, roubar um banco ou roubar uma agulha, todos eles ferem a santidade de Deus, a infinita santidade de Deus, e merecem a condenação eterna. No entanto, há pecados mais graves, sim. O sacerdote tem mais responsabilidade do que um príncipe, porque ele é o representante de Deus no meio do povo. Ele é aquele que vai mediar as relações. Então, quando ele peca, o animal é um novilho. Já o príncipe, quando peca, o animal é um bode. Isso está claramente patenteado aqui nas páginas de Levítico. Há pecados mais sérios, sim. Isso depende da responsabilidade, do conhecimento, da instrução e da maturidade daquele que peca. E Levítico nos prova isso com muita clareza. Lembrando também aquilo que Tiago diz, não é? Irmãos, não nos tornemos muitos de nós mestres, sabendo que os mestres vão receber maior juízo. Aquele que conhece o suficiente para ensinar não devia errar como qualquer criança que desconhece, ou como qualquer novato que desconhece as coisas. Bom, o pecado por ignorância do príncipe é purgado, é expiado mediante a oferta de um bode. E nesse caso, o sangue não é levado para dentro da tenda da congregação, tendo em vista que o príncipe não passa por lá e não está se falando de um sacerdote que entra ali, ou de todo o povo de Israel que está em volta deste tabernáculo, mas sim de um príncipe, de uma pessoa. No entanto, os demais procedimentos são semelhantes. Ou quando se trata de um leigo qualquer, finalmente a última categoria do capítulo 4, não é? A partir do verso 27, qualquer pessoa do povo da terra, esse pecado deverá ser expiado mediante a oferta de uma cabra, que também é queimada no altar do holocausto, não é? E também pode ser oferecida uma cordeira. Eu não entendo muito das diferenças entre todos esses animais, mas é um fato que o tamanho e o valor econômico desses animais veio diminuindo, dada a importância e a responsabilidade da pessoa que pecava. E aqui então, finalmente, nós temos na pessoa comum do povo de Israel o animal mais simples. Tá certo? Um ponto a ser destacado aqui é que, neste momento, nós estamos falando da instrução de Deus para o ofertante. Mais à frente, nós vamos ver a instrução de Deus para o sacerdote que vai mediar a oferta. E algo muito interessante é que o sacerdote tinha o dever de comer uma parte da carcaça do animal quando se fazia uma oferta pelo pecado de alguém do povo. Isso está lá no capítulo 6, a partir do verso 24.
Esta é uma lei para o sacerdote. E a ideia era muito clara. Quando você impõe a mão sobre o animal, o seu pecado é simbolicamente transferido para ele. No caso do sacerdote, este pecado é levado para fora do acampamento. Quando o animal, em seus restos, não é, com exceção das poucas partes que foram queimadas no altar, é levado para fora. No caso de toda a congregação, a mesma coisa. Porém, quando se trata de um príncipe ou de alguém da congregação, de uma pessoa comum, e não é então o caso em que o sangue seja levado para dentro da tenda da congregação, mas fica só ali do lado de fora, o sacerdote deveria comer essa carne para trazer sobre si o pecado do povo. Olha que coisa figurativa mais linda. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que tomou sobre si os nossos pecados. E isso era figurado lá no Antigo Testamento, quando, além de alimentar os sacerdotes, aquela carne mostrava simbolicamente que eles carregavam o pecado do povo, apontando para o ministério do Senhor Jesus. No entanto, quando eles mesmos, pessoas que apontavam para Jesus, pecavam, isso não podia ser feito por mais ninguém. O pecado deveria ser levado simbolicamente para fora do arraial com a carcaça do animal. São coisas muito bonitas que nós aprendemos aqui a respeito da simbologia do Antigo Testamento. As lições básicas. Nosso Senhor Jesus falou que é preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso já era antecipado pelas pessoas no Antigo Testamento quando celebravam a oferta pacífica. Celebravam que estavam em paz com Deus e uns com os outros num grande banquete, tendo em vista que comer carne naquele contexto era um luxo incomum. E também aqui temos a oferta pelo pecado, onde vemos que o sangue apresentado, a prova da morte de um substituto inocente, era algo levado muito a sério. E precisava ser apresentado com todos os rigores da lei cerimonial para que ficasse claro que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. É por isso que Jesus precisou derramar o seu sangue por nós. Outra lição importante que tiramos aqui é a da gradação dos pecados. Pessoas com mais conhecimento são mais responsáveis, sem dúvida nenhuma. E esta é uma das lições que nós tiramos aqui do capítulo 4 de Levítico. E por fim, a ideia linda e maravilhosa que nós já comentamos lá no texto de Hebreus, de que Jesus Cristo sofreu por nós fora dos limites da cidade de Jerusalém. Era a Páscoa quando Jesus foi morrer, e os judeus, receosos de contaminar a cidade com um cadáver, mataram Jesus fora da cidade. Quando o autor aos Hebreus escreve a pessoas que eram judeus e que agora se sentiam preocupadas em abraçar o cristianismo por conta das grandes perseguições que enfrentariam, o autor aos Hebreus lembrou da oferta pelo pecado. Os animais que sofrem pela oferta, como oferta pelo pecado, têm o seu corpo queimado fora do acampamento, porque estão sofrendo lá fora para levar os nossos pecados para longe. Por isso mesmo é que Jesus, a nossa oferta pelo pecado final, sofreu fora da cidade de Jerusalém, diz o autor aos Hebreus. E ele então convida as pessoas a deixarem o judaísmo que estava lá dentro da cidade, centralizado no templo, para ir ao cristianismo, que se cumpria em Cristo tudo aquilo que o judaísmo simbolizava, e então irem até Jesus fora da cidade. Esta lição preciosíssima temos aqui no capítulo 4 de Levítico. Jesus Cristo se apresentou para carregar o nosso pecado para longe de nós, para purificar o nosso pecado com o seu sangue e mediante a oferta do seu corpo. Nada deve nos impedir de corrermos até Ele, a nossa verdadeira oferta, o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Que isso nos ajude a ter consciência da gravidade do pecado, da seriedade com que Deus leva o processo de reparação do pecado em sua infinita justiça, e que isso nos impulsione a Cristo, repletos de amor e desejosos de segui-lo, custe o que nos custar. Que essa lição abençoe a sua vida, e a gente se encontra aqui para continuar a leitura, falando amanhã sobre os pecados ocultos e sobre a oferta pela culpa e outros sacrifícios, se Deus nos permitir. Bom estudo para você e até lá.